Então, qual é a sequência para vocês? Operações básicas, queimada, triângulo da soma. Esse daqui eu não vou fazer por causa do nosso tempo, mas é muito divertido. Eu posso tirar assim uns 15 minutos para mostrar. E esse aqui fica como opcional, ok? E aí eu organizei todas as atividades de backtracking num canto só, porque eu sei que é um conceito complicado. E aí eu vou fazer alguns exemplos e exercícios para vocês pegarem, porque é um dos conceitos mais úteis e interessantes da disciplina, que é a forma como a gente usa força bruta com recursão para resolver, assim, a maior parte dos problemas. Claro que não é tão útil quanto outros algoritmos de otimização, minimax ou heurísticas, mas com isso daqui você já resolve um monte de coisa, tá? Então eu tentei organizá-lo de forma progressiva, do mais simples para o mais complicado, mas que os passos sejam incrementais, não seja nada assim, meu Deus, como ficou difícil de uma hora para outra, ok? Então esse aqui foi um que a gente já fez, fuga do labirinto, e do fuga é interessante que a gente faça a criação do labirinto com recursão, que também é fácil se você entende. Esse daqui é opcional, isso aqui fica como desafio para quem quiser tentar fazer sem as skins. Cadê? Ficar assim, ó, bonitinho. Tá vendo? Sem as skins, mas fica como opcional. E essas duas aqui, que são as atividades da distância, que eu vou utilizar até ela para explicar o algoritmo. Se vocês entenderem como é que faz a da distância, o Sudoku também é fácil. Então, tudo isso daqui é parte de uma mesma lógica de raciocínio, que é como você vai utilizando força bruta para resolver um problema, só que de forma incremental, verificando o que pode e o que não pode ser resolvido. Ok. Para arrays, a gente tinha o vetor de consulta, que foram esses três eu fiz em sala, no dia que eu estava falando que vectors não eram bons, que a gente podia utilizar mapas e conjuntos para resolver a maior parte desses exercícios. Vocês lembram disso? Pronto, então esses três a gente fez em sala, tem que fazer ou refazer. A princesa foi uma que a gente fez na primeira semana de sala de aula. E esse vetor dinâmico, a gente tirou uma aula todinha para construir o vetor dinâmico. Tá? O que é que pode ter de diferente aqui? Porque no procedural a gente tem algumas diferenças para o orientado a objeto. Né? Como, por exemplo, o vector create. Né? Quando você está trabalhando sem ser orientado a objeto, a criação ela tem uma ordem e a destruição ela tem a ordem contrária. Por exemplo, para criar o vetor, eu primeiro crio a estrutura com o new e depois crio o data e coloco dentro da estrutura. E aí eu utilizo o meu vetor e depois eu faço o contrário. Eu destruo o data e destruo a estrutura. É só ler e seguir a ordem, você vai ver que funciona. O add é a mesma coisa, do outro, o show é a mesma coisa. E aqui são poucos métodos, ó, são 4 métodos só para fazer. Só para tentar montar, rodar e ver funcionando. Ok? Os de list, os mais legais são o editor de texto, só o 015 e o simulação bancária. E eles são muito legais. Os outros até a gente pode dropar. Ok? E aí eu vou passar para vocês, porque implementação com 2 filas. Tá, deixa esses daqui para depois, tá? Então, vamos lá. Vamos do começo. Deixa eu pegar aqui minha lousa. E para o pessoal que não conseguiu, não entendeu o primeiro, vou fazer a base aqui para vocês entenderem. Porque o mais legal da disciplina é fazer as atividades. Tá. Vou pegar esse exemplo aqui, que ele é fácil de entender, que é esse daqui, distância. Se você não leu a distância, ela estava lá era uma das últimas atividades lá daquele vídeo de recursão. E qual é o jogo aqui? Você tem um vetor, você tem um vetor de dados, ok? E você tem um valor de distância.
A pergunta é, você só pode preencher os espaços vazios com números 0, 1, 2 e 3, porque 3 é o valor de distância, só que os números têm que estar, no caso aqui, 3 casas de distância dele mesmo. Então, se aqui você colocou 0, não pode ter 0 nem aqui, nem aqui, nem aqui. Se aqui você colocou 1, você não pode ter 1 em nenhum desses 3, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, no caso, o que é que sobra para eu colocar bem aqui? Só o 3. Ok? Então, se o 3 vem para cá, o que é que me sobra para colocar aqui no último? Só o 0. Não posso colocar 1 porque ele ainda está dentro da cobertura do 1. Então, nesse caso, não teria muito o que fazer. Você olharia para esse daqui e perguntaria, posso colocar o 0? Não. Posso colocar o 1? Não. O 2? Não. O 3? Posso. E aí a gente vai em seguida para tentar colocar o outro. Só que quando começa a aumentar, você não sabe muito bem quais são as opções que você tem para responder cada uma das casinhas. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 casinhas para preencher, beleza? Então, qual seria a sua ideia? Você vai ter que escolher um elemento para a primeira casinha, ok? Você não sabe qual é o valor que vai dar certo. Então, você começa a fazer um laço para essa casa dentro de todas as suas possibilidades. Suas possibilidades são de 0 a 5. Então, você vai de 0 a 5, tentar colocar valores aqui. Aí você verifica, posso colocar o 0? Não, porque quando eu verifico, eu tenho o 0 aqui do lado direito. Aí você vai, posso colocar o 1? Pode colocar 1. Aqui você vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, não tem nenhum 1 a 5 casas de distância. Então, você coloca o 1 aqui e vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é essa casa aqui. Não é porque você colocou 1 aqui que 1 aqui vai ficar para sempre. Você sabe que você vai testar se você consegue completar o problema inteiro com 1 aqui. Se você chegar mais na frente e descobrir, ei, não consigo resolver o problema, o que é que você vai fazer? Você volta para onde você estava dentro do laço, e agora que você não pode colocar 1, você vai tentar quem? Vai tentar o 2. Se puder colocar o 2, você continua a sequência e tenta preencher todos os outros. Se não, você volta, e aí quando você chegar aqui, você vai colocar quem? O 3, e por aí vai até você tentar resolver o problema inteiro. Então, a gente conseguiu colocar 1. Aí você vai. Esse daqui não tem o que fazer, você manda recursão para o elemento da frente. Agora eu estou bem aqui. Aí você começa dentro do teu laço de novo. Ué, o teu laço também vai de 0 a 5. Aí você pergunta, eu posso colocar o 0 bem aqui? Aí você descobre que não pode colocar o 0. Posso colocar 1? Não, porque você já tem 1 na esquerda. Posso colocar o 2? Não, porque você tem o 2 bem aqui. Posso colocar o 3? Não, porque você tem o 3 bem aqui. Posso colocar o 4? Não tem o 4 em canto nenhum. Então eu vou colocar quem? O 4. E aí, como você pode colocar o 4, você coloca o 4 e chama a recursão para o elemento da frente. E você sempre está tentando resolver um problema menor. A minha recursão aqui, o meu problema recursivo é, se a gente fosse fazer assim, né? Se chegou no fim, se você já chegou no último índice, acabou, então retorna true. Você chegou no último elemento, você está bem aqui no índice do final, acabou, retorna true. Se não, o que é o caso que você tem? Você pode ter um local a preencher ou você pode ter um local preenchido, né? Vou chamar aqui de data, né? Se data index, se data index for diferente de underline, então não tem nada o que fazer nessa casa, bora para a casa da frente. Aí você vai tentar resolver, passa a data e vai para a casa da frente. Index mais 1. Beleza, eu sei que eu não cheguei no fim, eu sei que eu sou underline, como é que eu vou tentar resolver agora? Eu preciso percorrer todos esses elementos aqui, de 0 a 5, né? Então, a gente vai lá
Então, para V de 0 até 5, para V indo de 0 até 5, você vai fazer o quê? Você verifica se pode colocar o V. Você vai tentar. Será que eu posso colocar 0? Você vai ter que fazer uma função auxiliar para qualquer problema desses de backtracking para saber se aquele dado pode ser inserido, se é de acordo com as regras inseri-lo ali. A gente fazia aqui isso quando a gente fez, por exemplo, o labirinto. Qual era a regra? Ele não pode ser árvore. Não, perdão. No labirinto ele não pode ser, ele não pode. Para eu furá-lo, ele tem que ser uma parede e tem que ser uma parede que não dê loop. Lembra das regras para a gente furar? Mesma coisa para queimada. Para eu queimar, ele tem que ser árvore, senão eu não posso queimar. Então, por exemplo, se a gente tivesse no Sudoku, qual é a regra para colocar um número aqui, por exemplo? Eu posso colocar o 1 bem aqui? Não. Você tem 4 possibilidades de valor para colocar aqui. 1, 2, 3 e 4. Aí você testa. Eu posso colocar 1? Não, porque tem uma regra. Qual é a regra? Que não pode ter um 1 nem na linha, nem na coluna, nem no quadrante. Aí você, beleza, tem... Posso colocar o 2 aqui? Não, porque não tem na linha, não tem na coluna, mas tem no quadrante. Posso colocar o 3 aqui? Não, porque tem... Posso colocar o 4 aqui? Pode. Então, você coloca o 4 e parte para o próximo problema. Beleza, aqui já está preenchido e aqui eu vou para o próximo. Aí você segue a mesma sequência. Posso colocar o 1? Não. Posso colocar o 2? Posso. Você não sabe se vai resolver o problema colocando o 2 aqui, mas você coloca o 2 aqui e segue adiante. Tem o 2 aqui, aqui eu posso colocar o 1? Não. O 2? Não. O 3? Posso. Aí você coloca o 3 e segue em seguida. Aqui eu posso colocar o 1? Posso. Aí fica 1, 3, 2. Aqui eu só vou poder colocar quem? O 4. Só que aí lascou, né? Não posso colocar o 4 aqui. Não tem nada para eu colocar aqui. E aí você vai ter que fazer o quê? Vai desfazendo, volta no loop até cair aqui. Você tinha colocado quem? O 2? E aí a gente vai tentando resolver até chegar no destino. Então, por exemplo, você tem uma lista de valores aqui. Aí qual é o seu teste, né? Se posso... Cria uma função, né? Se posso colocar V em index, se você pode colocar V no índice, então você coloca. Então, data index recebe V e aí você chama a recursão para o elemento da frente. Solve data para index mais 1. Beleza? Se isso daqui der certo, se você conseguir resolver através desse cara, então pronto, acabou seu algoritmo. Então você tem que testar, ué, eu estou tentando resolver o carinha da frente. Então, se eu conseguir resolver através desse V que eu coloquei aqui e continuei chamando a recursão e cheguei no final, está resolvido. Então, se eu conseguir resolver, retorna true. Se eu não conseguir resolver com esse V, então eu vou ter que sair testando todos os outros. Aí eu vou tentar agora com V igual a 1, V igual a 2, V igual a 3, porque primeiro eu tenho que conseguir colocar, e se eu conseguir colocar, eu tenho que ver se colocando esse valor eu consegui resolver o problema. Se por acaso nenhum caiu no return true, eu passei por todos esses valores e nenhum deles me deu o resultado. O que é que eu tenho que fazer? Se eu passei por todos eles e nenhum chegou no resultado final. Porque eu posso ter conseguido colocar, mas na hora que eu fui adiante não cheguei em canto nenhum. Então agora eu já passei por todos eles, ou eu não consegui colocar, ou indo adiante eu não cheguei em canto nenhum. O que é que eu tenho que fazer agora? Dizer, beleza, não deu certo. Eu volto para o valor que eu era. Então eu volto lá para a data na posição índice. Recebe underline dizendo, olha, coloquei underline de novo porque você vai precisar passar por mim para encher todos os valores de novo. Conserta alguma coisa aí atrás e vamos tentar. E aí eu digo que não deu certo. Então, isso daqui é o algoritmo genérico, entendeu?
que resolve todos esses problemas de backtracking. A gente verifica se acabou o problema. Poderia ser, por exemplo, eu chegar no objetivo, eu chegar no destino, eu queimar todas as árvores, sei lá o quê, né? Então, esse aqui seria o objetivo. Esse daqui seria, ainda, né, no caso do objetivo, por exemplo, aqui não tem nada para resolver nessa instância. Então, aqui eu diria que estou indo para a próxima instância. E aqui seria a força bruta inteligente, né? Ao invés de eu simplesmente gerar aleatoriamente todos esses valores na doida e ver se casa, eu vou gerando de um por um e ver se eles casam com as restrições. Diz. Que tipo de algoritmo para utilizar o backtrack? A gente, não é possível, mas no que o determinado tamanho, por exemplo, o determinado tamanho da busca, ele começa a dar um certo problema que ele vai Não, porque você só tem uma linha que vai e volta, como se fosse uma pilha. Então, se aqui, por exemplo, você tem 100 casas, exemplo, se você tivesse 100 casas no Sudoku, o máximo que ele teria é 100 camadas da tua recursão. Porque a tua recursão não se espalha como árvore. Ele vai, tenta um valor, volta, preenche de novo, volta, preenche de novo, volta, preenche de novo, e ele vai sempre fazer isso. Deixa eu tentar rodar aqui o 010 para vocês. CD base 010. Eu vou mandar ele mostrar todas as vezes que ele preenche algo. Então, todas as vezes que ele preenche algo, eu vou dar um cout aqui. std cout data /n. Deixa eu pegar um desses exercícios aqui para a gente resolver. Deixa eu pegar esse daqui. Later. Sim. Ok. Então, esses daqui são os valores e aqui é ele tentando resolver. Primeiro ele colocou 1, porque ele não conseguiu colocar o 0, e aí ele foi em diante. O único valor que ele conseguiu colocar foi o 5, só que a gente já vê que aqui morreu, porque ele não deu sequência nisso. O que é que ele teve que fazer? Voltar, porque colocando o 1 e o 5 não ia chegar em canto nenhum. Então ele volta e depois o próximo valor que ele conseguiu colocar depois do 1 foi o 4. Aí depois do 4 ele conseguiu colocar 1, aí aqui eu coloquei o 5, depois ele colocou o 0, depois ele colocou o 3. Então aqui ele só fez um backtracking, né? Um rastrear para trás. Que foi, ele tentou colocar o 1 e depois colocou o 5 e viu que colocando o 1 e o 5, ele não teria opção nenhuma para colocar aqui. Como não tinha mais nada para preencher o problema, ele volta e tenta com outras soluções. Isso é literalmente o processo de voltar dentro dos laços. Por exemplo, aqui eu tenho todos os laços, né? De 0 até o limite. E aí eu vou tentando, se o valor cabe, se eu consigo colocar esse valor, preenche o valor e chama a recursão para frente. Exatamente o algoritmo que eu mostrei lá no desenho. E aí a gente vai tentando preencher até dar o final. Só que agora a gente tem um outro caso, que ele é um casamento desse daqui. A pergunta é, como é que eu crio um Sudoku? Como é que eu crio um problema desses para ser resolvido? Como? Não, tudo bem, tudo bem. A pergunta é, qual seria o algoritmo que eu usaria para criar um Sudoku? Eu não posso só colocando valores quaisquer dentro dos quadradinhos e arrancar os buracos, porque primeiro, eu não sei se os valores vão resolver o problema, e segundo, eu não sei se arrancando esses buracos, ele me gera uma única solução.
Porque o Sudoku ele tem que me garantir que ele gera uma única solução. Você não pode ter um Sudoku com 1000 possibilidades de solução diferente. Ele sempre tem que gerar uma única solução. E aí, a gente poderia fazer assim, que esse é o 0,22, né? Quero que vocês façam o 0... Cadê? O 0,10, que é resolver o problema, e depois vocês tentem o 0,02, que é criar o problema. Porque a ideia é a seguinte... Serve para o Sudoku, serve para cá, serve para qualquer algoritmo de backtracking. Faz de conta que você quer criar um problema que ele tenha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas e você pode escolher qualquer valor. Ok? Vamos começar com um valor bem simples. Eu quero criar um problema de 7 casas que tem um valor de distância 1. Ué, bem simples. Aí você vai tentar resolver o seu problema como se não tivesse restrição nenhuma. Então, tenta colocar um valor aqui. Vou tentar botar o 0. Só que o ideal é que você tente resolver sem ser na sequência, colocando sempre de 0 a n. Porque senão você sempre vai resolver do mesmo jeito. Só que ao invés de fazer assim, você pode colocar esses teus 0 a n dentro do vetor e faz o quê? Embaralha eles. Então, você teria aqui, ao invés de ser 0 a n sempre na sequência, você teria 2, 1, n, entendeu? 2, 1, n, 0. Você tem todos os valores ainda aqui, só que todos eles embaralhados. Aí, vamos lá. Primeiro valor que eu tenho que colocar aqui. Posso colocar 0 ou pode colocar 1, dependendo de como foi embaralhado. Ok, vou colocar 1. Se eu coloco 1 aqui, eu só posso colocar 0 e 1, o que é que eu tenho obrigatoriamente para colocar aqui? Só o 0, né? E agora, o que é que sobra para cá? Só 1. E agora? O 0, e agora o 1, e agora o 0, e agora o 1. Resolve o teu problema? Resolve, porque o teu problema não tinha restrições nenhuma. Então, agora a gente vai para a segunda pergunta. Se eu conseguir resolver um problema sem restrições, quais dessas casas eu posso retirar que me sobra uma única solução? Ué, então, a gente vai para o segundo passo. Quais são as casas que eu tenho aqui? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloquei todos esses valores no vetor. Embaralho tudo de novo. Embaralhar é mágico, certo? Embaralho tudo de novo. 0 vem para cá. 3 vem para cá. 1 vem para cá. 4 vem para cá. 5 vem para cá. 6 vem para cá. Não? Deixa a pecinha. E agora você, para cada um desses valores, você vai fazer o seguinte teste. Ué, remove. E verifica quantas soluções ele gera. Se gera só uma solução, mantém, vai para o próximo, né? Se gera só uma solução, então mantém. Se gera mais de uma solução, então eu não posso remover esse elemento. Eu tenho que botar ele de volta e tentar agora arrancar outra casa. Então a brincadeira é essa. Você preenche o Sudoku sem pensar em restrição nenhuma, aleatoriamente, e aí você vai. Ué, se eu remover esse carinha aqui, mesma coisa do Sudoku, mesma coisa daqui. Ué, se eu remover esse carinha aqui, aí você joga no teu algoritmo para tentar resolver. Dá só uma solução? Ótimo, se dá só uma solução, remove ele. Aí você vai para o próximo. Se eu remover esse daqui, dá só uma solução? Não. Se eu remover esse daqui, eu tenho 3 soluções. Então, deixa ele. Aí você vai, porque você está testando por todas as casas, quais você pode resolver, remover e quais você não pode remover. Então, por exemplo, nesse caso aqui, 3, eu posso remover a 3? 0, 1, 2, 3. Se eu apagar esse cara, eu tenho uma só solução? Só, que é colocar o 0 aqui. Agora eu vou para o 0.
Se eu apagar esse cara, eu tenho uma só solução? Sim. Colocar um aqui. 2. E por aí vai até chegar no final. Porque como aqui eu não tenho muitas possibilidades, basta que eu tenha uma casa. Se eu tenho uma casa, obrigatoriamente eu vou ter uma única solução, porque eu não tenho variantes aqui. Se eu tivesse só uma aqui, obrigatoriamente, como deveria ser minha resposta? Esse tem que ser 0, esse tem que ser 1, esse tem que ser 0, 1, 0, 1. Beleza. Vamos para outro caso. Vamos aqui pensar em... Vamos pensar em proximidade 4. Aí a gente vai. Primeiro, vou colocar o... Posso ir de 1 a 4? Boto 3. Aí aqui eu coloco 1. Aqui eu coloco 2. Aqui eu coloco 0. Aqui eu coloco o 3. Aqui eu coloco o 2. Não posso não colocar o 2 aqui. São 4 casas de distância, né? Então aqui eu não posso colocar, eu tenho que colocar o 4. Aqui eu posso colocar o 3, 1 e o 3. Tá certo isso? 4 casas de distância. Tá. Aí você roda o seu algoritmo de novo. Aí você pergunta... Posso não, são 4 casas de distância, né? Aqui não pode ser 1, pode ser quem? 3. E aqui obrigatoriamente tem que ser o 1. Vai. Aí você embaralha todas as posições e começa a tentar remover. Entendeu? Posso remover esse cara? Ué, como é que eu faço para alterar o meu algoritmo para eu saber não se houve solução, mas quantas soluções eu tenho? Isso daqui se avisa se deu certo ou não deu certo. E aí, quando ele dá certo, ele sai quebrando todos os laços e voltando. Você está no meio de vários laços. Cada laço te jogou para uma recursão diferente. Ok? Então, se você está lá na última casa, você está no segundo elemento da primeira recursão, no terceiro da segunda e por aí vai. Na hora que você encontra uma solução, ele sai quebrando todo mundo e dizendo, beleza, terminou. Só que você não quer que agora ele pare. Você quer que ele continue gerando para todas as possibilidades de solução. Porque você quer contar quantas soluções você pode ter. Está fazendo careta, Fernanda. Tomara aqui, ó. Se a gente pensasse em termos de uma árvore, ok? A gente teria isso daqui. Aqui é o ponto de partida, tudo bem? Do P, você poderia ter seguido para o 0, para o 1, para o 2 ou para o 3. Ok? Então, você tentou o 0, viu que o 0 não cabia lá. Você tentou o 1, conseguiu colocar o 1. Beleza, você colocou o 1 lá e chama a recursão de novo. Do 1, você pode tentar, no próximo problema, o 0, o 1, o 2 ou o 3. Aí você descobriu que o 0 cabia. Você colocou o 0 e continua a tua próxima recursão. Você agora pode tentar colocar o 0, o 1, o 2 e o 3. Então, cada chamada recursiva, ele está no meio de um laço. Dá para enxergar assim? No primeiro laço, você não conseguiu colocar o 0, mas conseguiu colocar 1. No segundo laço, você conseguiu colocar o 0. No terceiro laço, você não conseguiu colocar o 0, não conseguiu colocar o 1, nem o 2, nem o 3. O que é que isso daqui faz? Retorna. Retorna para esse laço aqui. E agora você vai tentar colocar quem? O 1. Beleza, consegui colocar 1. O 1 vai te jogar para outros 3 possibilidades. 0, 1, 2 e 3. Beleza, se você coloca o 3, dá um passo a mais e acaba o teu problema, chegou no final, você pode agora retornar dizendo, beleza, o 3 é a solução. Ok, achei a solução.
Ok, achei a solução. E você chega bem aqui, sem nunca precisar ter olhado todos esses casos. Só que agora eu preciso olhar todos os casos, porque eu preciso saber se eu vou ter mais de uma solução. Porque se eu tenho mais de uma solução, eu não tenho um problema válido. Entenderam como é o macete? Então agora, toda vez que você chegar no final, beleza, você vai ter que fazer algum tipo de contagem, né? Seja passando um jeito fácil, né? Passa um contador por referência e toda vez que você encontrar que deu certo, né? Esse aqui seria o jeito fácil. Passa um contador por referência e toda vez que você encontrar que deu certo, você incrementa o contador e retorna. Conte mais. E você vai ter que ver todas as vezes que ele chega no final. Chegou no final, beleza, incrementa o contador, retorna a recursão. Agora eu não vou mais tentar com 1, vou tentar com 2. Beleza, consegui chegar de novo na solução. Incrementei o contador, tentei agora pelo 3, consegui chegar de novo na solução. Tenho 3 soluções. Então, o problema eu não posso remover esse elemento, porque se eu removesse esse elemento, eu cairia num problema que me gera 3 soluções. Então, eu faço o quê? Boto ele de volta e tento remover o próximo. E a gente vai até tentar remover todo mundo. Tentou remover todo mundo. Removeu todos os que podia. Beleza, o problema tá. Sucesso. É muito legal esse problema. Hã? É muito legal. É muito divertido. Tá? Vocês têm condição de fazer. Ok? Tentem fazer. Então, a gente tem o resolução e o criação. O Sudoku, eu coloquei aqui o pequenininho para não dar muito trabalho. Ele só tem um desafio. Vocês querem saber qual é? Se não der certo. Porque o algoritmo é exatamente o mesmo. O problema, assim, né, seriam 2 problemas no caso. Ué, eu sei fazer em vetor. Como é que eu vou fazer essa carniça andar na matriz? Entendeu? Esse seria o primeiro problema. E o segundo seria, ué, como é que eu consigo descobrir a linha, eu consigo descobrir a coluna? Como é que eu faço para casar o quadrante? Então, o primeiro problema, a solução é fácil. É só você pensar em termos de... Não, queimada não. Você tem que realmente sair na sequência. Porque você tem que seguir ele e voltar. Porque você vai ficar fazendo no teu Sudoku... Tá aqui o teu quadradinho, né? Você vai ficar fazendo isso, literalmente. Da mesma forma que a gente fazia no vetor. Você vai, avança, aí não deu certo, você retorna. Aí você retorna até aqui, aí você avança de novo, aí você aqui não deu certo, você retorna. Aí você volta até aqui e avança, entendeu? Você vai ter que andar. Só que o que você pode fazer? Você pode mapear qualquer problema dentro de um vetor. Qualquer problema você pode mapear dentro de um vetor, porque ele tem uma sequência a ser seguida. Então, por exemplo, você poderia fazer de 2 formas. A primeira seria gerar um vetor com todas as posições. For para ir de 0 até número de colunas. Número de colunas. For J de 0 até número de linhas. Você coloca dentro de um vetor. Posições, ponto, pushback, I, J. Você cria um vetor de posições. E ao invés de ter que pensar em percorrer a matriz, você sai andando no vetor da mesma forma que você fazia no outro. Você sai andando no vetor. Beleza, eu estou em qual posição? Eu estou no índice 4. Ok, o que é que tem no meu vetor índice 4? Tem as posições 3 e 2. Então, eu estou no vetor matriz 3 e 2. Essa é a primeira forma e você consegue fazer isso com praticamente qualquer problema. Você pensa em termos de vetor. Outra forma de fazer seria criar algum tipo de mapeamento. E nem é tão difícil. Porque, por exemplo, o que seria dizer... Você está aqui na matriz, tá?
A matriz tem número de linhas por número de colunas. Então, se você pensasse nisso daqui de forma sequencial, o que significa dizer que eu estou na posição X? Ué, é fácil. É só você pegar... Se você pega X dividido pelo número de colunas, você sabe em qual linha você está. Ué, se o número de colunas for 10, para ficar fácil de fazer a conta, tudo bem? Número de colunas for 10. Então, você sabe que cada elemento aqui são 10 tracinhos. E você está na posição 23. Então, você está na linha 2, 23. Linha 2, coluna 3. Como foi que você chegou em linha 2, coluna 3? A quantidade de linhas é a divisão e a coluna é o módulo. 23 seria linha 2, coluna 3. 54, linha 5, coluna 4. Professor, nunca ia ter essa ideia. Ia. Mais ou menos só. Hã? E porque isso daqui ele na verdade, é exercício de FUP. Porque, na real, não se usa... Principalmente em C, você não usa matrizes como vetores bidimensionais, porque eles são muito ruins de lidar e alocar. Você usa matrizes como se fossem vetores, e aí você faz só a conversão dos elementos. A questão de fluxo que tem no seu ponto, né? Tá tentando amigo para cima lá e faz redes. Cara, tipo, acho que fazer um labirinto e um minotauro. Nesse labirinto, a gente tinha que mapear todas as opções possíveis no caso da cada ou seja, a linha mais um, a coluna mais um, e a diagonal no caso seria verificar a linha, coluna mais um, para ver a diagonal dele. Isso para todas as posições, caso ele não existisse fora. Eu imagino que o estudo seria basicamente a mesma solução para cada elemento do vetor, então. Vocês têm que ficar amigos desse cara aqui, ó. O resto da divisão é o maior amigo da computação. Entendeu? O resto da divisão é o maior amigo da computação. Com eles a gente faz quase todo tipo de, assim, né, de mapeamento entre coisas. Por exemplo, lembra do Sudoku que a gente estava falando nesse instante? Como é que eu pego o quadrante? Sudoku são quantos? São 6 ou são 4? O pequenininho são 4, né? O pequenininho são 4. Mas o grande são 9. São 9 de 9? Como é que eu Sudoku agora? Não é mais não. São 9 de 9. São 9 quadradinhos de 9. Aí a pergunta é, se você está na linha, sei lá, na linha 6, coluna 7, quem são os elementos do seu quadrante? Você não tem que olhar todos os elementos do quadrante? Você está na linha 6, coluna 7. Como é que você vai descobrir? Ué, mesma coisa de novo. Se você dividir isso daqui por 3, porque eles não casam de 3 em 3, se você dividir por 3, você vai conseguir as cabeças aqui de impressão. Né? Por exemplo, deixa eu fazer com 4 por 4, que é mais fácil de ver. 4 por 4 é sempre 2 por 2, não é assim? 4 por 4 é sempre 2 por 2. Então, quem é esse elemento bem aqui? 0, 1, linha 2, coluna 0, 1, 2. Linha 2, coluna 1. O difícil é só fazer esse mapeamento para achar os elementos daqui. E eu lembro que eu quebrei cabeça. Porque você tem que achar uma formulazinha que jogue você sempre para cá. Para esses elementos, ó. Isso aqui é o resto, é a divisão. Você pega a linha e a coluna e divide por 3. No caso aqui, a linha e a coluna divide por 2. Aí você cai aqui. Por exemplo, no 2, 1, se eu dividir isso daqui por 2, eu vou ter 1.
eu caio bem aqui. E se eu dividir isso aqui por 2, eu vou ter 0. Eu caio bem aqui. Então, basta dividir esses dois carinhas por 2 aqui. Divisão inteira. Aí eu caio nesse cara. Aí é só fazer o laço para pegar 2 elementos. O meu laço. Se eu tivesse com Sudoku de 3, seria a mesma coisa. Porque no meu Sudoku de 3, eu tenho assim, é verdade? E eu divido a linha e a coluna por 2. Não, eu não vou sair do quadrante. Por exemplo, nesse caso aqui... Não. Hã? Não, ele tá falando que a questão do público que eu tô fazendo, sabe? Ah, por exemplo, na hora que tu divide 1 por 2, tu vai ter 0. Aí tu vai ter a posição 1 e 0. Nessa daqui, não? Ah, essa daqui. Então... Não. Não, porque esse daqui vai ser linha 3, 1. Eu tenho que fazer um jeito de essas duas coisas me jogarem para cá. Esse daqui é quem? Esse daqui é o 3, 0. 2, 0. 0, 1 tem que ser mapeado para 0. E 2 e 3 tem que ser mapeados para 1. Eu vou pegar o valor mais 1 dividido por 2. Seria assim? É. Nesse caso aqui, 2 mais 1 dividido por 2 vai me dar 2. 3 mais 1 dividido por 2 vai me dar 2. Exato. Aqui também, 2, tudo isso aqui joga por 2. E na coluna 0 mais 1 dividido por 2. Mais 1 dividido por 2 dá... Eu quero cair no 2, 0. Eu não sei fazer, eu não lembro mais. Essa é a parte mais difícil do problema. Nem é em si o... Qual é o Sudoku aqui? É o 028. Nem é em si o backtracking. É esse maldito mapeamento. Eu gastei mais tempo no mapeamento do que em si o backtrack. Ah, fiz não? Ah, é porque eu fiz em Python. Aqui. Cadê? Ó, divide por 3 e multiplica por 3. No caso, ali teria que dividir por 2 e multiplicar por 2, para forçar que o 0 sempre voltasse para o 0. Divide por 3 e multiplica por 3. Essa é a parte mais chata. No caso, ali seria dividir por 2 e multiplicar por 2. Para sempre cair nessa casa aqui. É isso, né, cara? Aquela questão do... Você não tá no né? Também eles... Se eu tô o quê, mano? Sim. Aquela questão que é do pulo, tipo, você tem que botar 500, aí ele dá um pulo e volta um pouquinho. Eu consegui fazer com meu amigo, só não passa nos testes. Não, problema teu, mano. Tudo bem. O do sapinho é fácil, mano. É porque eu não tô conseguindo imprimir daquele jeito. Exato, porque tu não tá sabendo fazer. Mas isso tá dando certo. Não tá. Porque a questão mede se você sabe controlar a impressão. Não se você sabe tirar o sapo do... É o problema é que tu tá tentando colocar o ponto de parada dentro do alho. Ele tem que estar dentro do laço. Tem que estar o break dentro do laço. Ok? O seu também passa prova ou não? Só por diversão. Ele tá com Perdão.
Esse aqui são os testes que eu estava fazendo. Ó, coluna é só a coluna, linha é só a linha, mas a caixinha acha a cabeça e pega todos os 9 que estão na cabeça. É porque eu preferi fazer aqui, ao invés de fazer os laços percorrendo, ficar fatiando o vetor. Para saber se uma posição é permitida no Sudoku, é só para saber se eu não acho o valor nem na linha, nem na coluna, nem na caixinha. Se o valor não está na linha, na coluna, nem na caixinha, então ela é permitida naquela posição. Aqui, eu usei aquela técnicazinha de achar todas as posições, né? Então, montei um vetor com todas as posições, só que ao invés de montar logo um vetor com todas as posições do Sudoku, eu montei só com as posições vazias, porque aí eu posso andar só nas posições vazias, é bem mais simples. Eu vou para frente e para trás no vetor só nas posições vazias. E ó, o algoritmo de resolução é o mesminho que a gente viu, ó. Se eu cheguei no final, retorne. Se não, eu verifico em qual posição eu estou. E aí agora eu vou testar todos os valores de 1 até 9. Se eu posso colocar esse valor, eu coloco o valor e vou para o próximo índice. Não é o mesmo problema? É o mesmo problema. O difícil é só para cada problema você fazer as regras do problema e não em si as regras da solução. A regra do problema é como é que eu ando no problema e quais são os valores e quais são as regras que validam que eu posso colocar um valor dentro desse problema. E aqui é o resto das coisas, por exemplo, para criar. Para criar, aqui ó, para criar a gente tem que tentar resolver embaralhando todas as posições e se eu posso criar, eu crio e vou para o próximo. Só que aqui eu crio embaralhando, né? Crio embaralhando. E depois tem que remover todos os elementos. Não sei onde foi que eu botei aqui para remover. Tudo bem. Ok? Bora para o próximo problema. Tá. Esse daqui da simulação bancária, ele não é difícil. Ele só vai pedir que você saiba trabalhar com ponteiros. Ok? Esse daqui é bem legal. Eu não sei se eu já coloquei esse exemplo uma vez com vocês, mas é assim. A brincadeira é que você vai ter que fazer uma... Ué, travou aqui meu... Ué, por que minha luz morreu? Voltou. Esse aqui é muito legal. É assim, ó. Você inicializa um banco com uma certa quantidade de caixas. Por exemplo, de cara no problema, ele vai dizer, você tem 3 caixas. Então, você tem aqui o primeiro caixa, o segundo caixa, o terceiro caixa. Os caixas, eles recebem clientes. Então, o caixa ele em si é um vector, porque ele tem sempre tamanho constante, mais um vector de cliente. Essa posição do vetor pode estar preenchida com um cliente ou pode ser nula. Então, assim que você começa, você inicializa logo a quantidade de caixas, sei lá, 3 caixas, 4 caixas, e coloca nulo em tudo para dizer que não tem nenhum cliente. Então, se você tem um vector de 4 nulos, é um caixa, são caixas que cabem 4 clientes. Ok. Para a gente entender a diferença do vetor para a lista. O vetor ele vai estar sempre com o mesmo tamanho de 4 caixas, que pode ter ou não pode ter um cliente. Agora a gente tem a fila de espera. A fila de espera, ele é uma lista. Uma lista também de cliente.
E qual é a ideia da fila de espera? Ele chega no final da fila de espera e sai do começo da fila de espera. E como é que eu mando uma pessoa da fila de espera para um caixa? Por exemplo, como é que eu mando a pessoa que está no topo da fila de espera para o caixa índice 1? O que seria essa operação? No topo da fila de espera tem um cliente, eu quero colocar ele no caixa 1. Como é que eu faço isso? Mas primeiro eu tenho que colocar ele lá no caixa, né? Caixas na posição 1 vai receber quem? Quem está na frente da fila. Fila, ponto. Pronto. Agora que eu coloquei ele dentro dos caixas, eu posso fazer o fila, ponto. Diz. Não, eu quero colocar ele no índice 1. Eu quero tirar agora, eu tiro ele do começo da fila. Beleza? Então, você fez isso. Depois, quando o caixa for embora, você tem que deletar o objeto que está aqui. Por exemplo, ele terminou de fazer todas as operações dele. Terminou de processar todos os documentos. Como é que eu me livro desse objeto que está guardado bem aqui? Não posso dar nulo. Se eu der nulo, como eu estou fazendo alocação dinâmica, eu estou tendo perda de memória. Então, o que eu tenho que fazer antes de dar nulo? Eu dou delete. Então, para terminar esse cara, eu deleto ele. Delete caixa 1. E agora, para me livrar da referência, eu faço caixa 1. Pode fazer a questão dele também? Não. Eu quero que vocês façam com a alocação dinâmica. Justamente para lembrar de dar os deletes. Para ter certeza que não tem ninguém perdendo memória. Então, isso é uma atividade simples, só para vocês terem atenção com para onde está indo a minha memória. Ela chega no final da fila de espera, toda vez que... E aí você já tem o algoritmo certinho aqui. É só seguir o algoritmo. Para todos... isso daqui é um tique. É o que acontece quando passa um intervalo de tempo. Passou um intervalo de tempo, o que é que a gente faz? Para todos os clientes da fila de saída, remova os clientes da fila de saída. Como é que você remove o cliente da fila de saída? Tem que dar o delete em tudinho e esvaziar a fila. Beleza. Próximo passo. Para todos os caixas, se existe um cliente nesse caixa, se o cliente tem documentos a serem processados, cada cliente tem 2 atributos, que é a quantidade de documentos que ele possui e a paciência que ele possui. Porque conforme o tempo vai passando, a paciência dele vai diminuindo. Se a paciência dele zerar e ele ainda está esperando, ele desiste e vai embora. Ok? É uma simulação de caixa de banco. Tá? Então, para cada cliente, para todos os clientes no caixa, o cliente está no caixa, ele não desiste mais. Se o cliente tem um documento a ser processado, você processa o documento desse cliente, ou seja, ele tinha 5, agora tem 4. Se ele não tem mais nenhum documento a ser processado, você tira o cliente desse caixa e coloca na fila de saída, e agora o caixa está vazio. Se não tem um cliente nesse caixa, o que é que você vê? Será que tem um cliente na fila de entrada? Se tiver um cliente na fila de entrada, você pega o cliente da fila de entrada e coloca no caixa. Isso daqui é o dos caixas. Para cada caixa, se tem um cliente, você processa o documento. Se ele não tem documento, você move para fora. Se esse caixa não tem cliente, tem alguém esperando, você bota o cliente dentro do caixa. Beleza. Agora é para os clientes que estão na fila. Para cada cliente que está na fila, se a paciência desse cliente for maior do que 0, você decrementa 1 de paciência. Se não, você pega esse cliente que já não tem mais paciência e coloca ele na fila de saída. Beleza. Isso daqui é o loop. Isso daqui é o banco. Um vetor de caixas, uma lista de fila de entrada e uma fila de saída. Legal isso daí? Esse é legal?
Esse é literalmente uma simulação. A gente poderia trabalhar ela de várias formas. Por exemplo, você poderia iniciar os teus clientes aleatoriamente, a cada tique de caixa, a cada tique tem uma chance de chegar a um cliente, e você simplesmente faria a conta de quantos documentos o banco conseguiu, quantos clientes ele perdeu, dá para fazer de qualquer forma, né? Ou você pode processar a entrada, né? Eu sugiro que vocês tentem fazer isso daqui e processar manualmente, né? Coloca os clientes e faz o tempo passar. E aí vê os clientes ou entrando nos caixas ou indo embora. Isso daqui é bem legalzinho de fazer. Não é difícil, é só você saber fazer. As coisas mais difíceis aqui são saber mover um cliente de um canto para o outro, lembrar de fazer o delete e lembrar e saber, por exemplo, como é que eu retiro um elemento de dentro de uma fila sem perder a continuidade. Se você tem uma lista de vários elementos, como é que você percorre a lista removendo os elementos dessa lista sem quebrar a continuidade da lista? Vocês já fizeram isso? Por exemplo, se você tem uma lista de inteiros, quer remover todos os elementos que são pares, como é que eu faço isso? Você tem uma lista de int. Lista. Como é que eu removo ela removendo todos os pares? Você não pode só percorrer ela e toda vez que você achar um elemento, você remove ele na marra. Porque se você remove, você perde aquele iterador que estava guardando aquela posição. Então, qual é a técnica? Toda vez que você dá um erase, por exemplo, lista.erase. Toda vez que você dá um erase, o teu erase sempre te retorna quem foi que ficou no lugar do cara que foi apagado. E isso daqui garante que você não perde a continuidade do teu laço. Porque você está andando usando o iterador e se você removeu alguém, você sabe quem foi que ficou no lugar dele. E assim você consegue chegar no final. Então, o outro desafio é esse. Só lembrar de fazer isso. Então, por exemplo, você poderia dizer enquanto o teu iterador for diferente de end, enquanto você não chegou no final, aí você verifica, eu posso remover esse cara? Se IT, né, se esse carinha aqui é par, eu removo ele, se não, eu vou para o próximo. Se eu devo removê-lo, eu removo ele e já pego o próximo. Se não, eu vou para o próximo. Porque você só pode andar para frente na remoção se você não achou quem removesse. Por exemplo, pega essa lista aqui. 0, 1, 3, 4... 2, 5. Aí você pega aqui, esse cara. Esse cara é par? Beleza, removeu ele e aí tá apontando aqui para o próximo. Removeu ele. Na hora que você remove ele, o teu ponteiro já vai ser jogado para cá. Esse cara é par? Não. Então você anda. Esse cara é par? Não. Então você anda. Esse cara é par? É. Você remove ele e o teu ponteiro já está apontando para o próximo. Você não precisa mais andar. Esse cara é par? É. Aí você remove ele e o teu ponteiro já está apontando para o próximo. Esse cara é par? Não. Aí você chegou no final, acabou o teu laço. É uma forma de lidar com alterações em estrutura de dados, né? Você percorrer a estrutura enquanto altera. Uma forma de fazer é essa daqui. Ok. Pronto. Como é que você vai atualizar a... Faço hoje. Eu vou tentar passar esses 2 dias, né? Minha mãe vai ficar com as crianças hoje à tarde, minha esposa vai para o hospital. Aí eu vou tentar passar esses 2 dias aqui e resolver, assim, já até o final, todas as atividades que tem para fazer da disciplina, de deixá-la já logo tudo bem definido, tá? Porque as mais legais são essas do começo, né? As outras não são tão divertidas, principalmente quando a gente chegar aqui em árvore,
não tem um contexto para a gente poder usar. É algoritmo em árvore, entendeu? Tipo, encontrar o próximo, achar o caminho, mas são algoritmos sem contexto, né? Então não é tão divertido quanto esses do começo agora. E a gente está aqui com 55% da disciplina, a gente ainda tem tempo. 55%. Estamos na semana número 9. Não, semana número 10, porque eu faltei uma. Então temos 7 semanas ainda. O que aconteceu com os outros? Porque eram 45 alunos na turma, né? Acharam que eu desisti e desistiram também. Não fizeram nada. Devem ter ido pro Vladimir. Tô trancado. Próxima vez eu mando eles pro Vladimir. O Vladimir é muito organizado, eu tenho inveja. Se eu olhar, abrir o GitHub do Vladimir aqui, você nunca mais faz disciplina comigo. O sonho é ser igual ao Vladimir quando eu crescer. Os lados. Maldade, né? Pois é, pessoal. Esse daqui é o segundo de lista. Não, esse daqui foi fila bancária. E esse daqui é o segundo de lista. Pessoas, a gente vai fazer essa atividade tudinho? Tudinho. Tudinho. Essa daqui é bem facinha. A parte 1 dela é super fácil. Ela é só aprender a lidar com listas ligadas. O que não necessariamente é fácil, né? Mas, por exemplo, vocês já pensaram o que acontece quando vocês estão escrevendo num editor de texto? Quando vocês estão dentro de um editor e estão escrevendo nele, o que é que está guardando as tuas informações? Qual é a estrutura de dados que está guardando as tuas informações? A banana está madura. E aí você volta bem para cá e você escreve muito madura. O que é que está guardando os meus dados? O que é que faz com que eu entenda que eu boto para cima, ele vem para cá, ou eu boto para baixo, ele tem que vir para cá? Que lógica é essa? Então, na tarefinha assim, né, se vocês tiverem curiosidade, ela tem 2 níveis. O nível fácil, que é o editor de texto 1, e o nível que eu diria difícil, que é o editor de texto 2. O 1 é só você fazer esse mapeamento bem aqui. É só um que é o fácil. Então a brincadeira é essa, ó. Quando você escreve, o teu editor de texto está guardando cada letrinha numa lista ligada. Então, todas as tuas letras estão numa lista ligada. E o teu cursor é o ponteiro que aponta para qual ponto da lista você está fazendo a edição. Então, por exemplo, se você tem aqui a tua lista e você está apontando para o begin, né, ou para o end, sei lá, para o end, a tua lista que está vazia, quando você começa a escrever, você começa a colocar elementos aqui na tua lista. Você coloca aqui A, agora o teu cursor vai apontar para o próximo, né? A, espaço, aí você vai tentar escrever banana. Quando você escreve banana, o teu cursor, ele vem para onde? Ele vem bem para cá. Então, se você pensar no teu cursor, ele está bem aqui. Ok? O que acontece quando eu coloco ele para a esquerda? Quando eu clico para a esquerda, ele tem que ir para onde? Para antes do A. Ele vem para cá. E se eu clicar para a esquerda de novo? Ele vem para antes do N. Mas se a gente pensar em termos de estruturas de dados, para onde está apontando o meu iterador? Quando o cursor está aqui entre o A e o N, está apontando onde? Está apontando para cá. Para o N. Porque se eu tiver que inserir um valor, eu vou inserir ele no lugar do N, não é assim?
Se eu escrever um B aqui, ele vai entrar no lugar do A ou no lugar do N? O B do N. Vai aparecer ele bem aqui, né? B, A, N, A, B. E aí esse cara vai ser empurrado para cá. B, N, A. Então, o cursor, ele é o ponteiro que me diz aonde eu estou. Quando eu insiro alguma coisa, eu estou só inserindo uma letra aonde o cursor está. Eu estou inserindo um elemento da lista nessa posição. Quando eu faço um delete, por exemplo, se você está aqui, bem aqui, o que é, por exemplo, a banana. Imaginando que o cursor, o iterador, ele está bem aqui, o que é que o delete faz? Apaga o elemento apontado pelo iterador. O que é que o backspace faz? Apaga o elemento antes do iterador. Então, você volta, se eu desse um backspace, como é que ficaria aqui? B, A, N, cursor, N, A. Você pode ir para a direita. Você pode ir para a direita, né? Se eu botar isso daqui para a direita, o que é que vai acontecer? O meu N vem para cá e o meu cursor vem para a direita. E se eu botar para a direita de novo, ele vem para cá. Quando o meu cursor está na ponta, ele está apontando para quem? Não, ele está apontando para alguém. Para o end, perfeito. O cursor na ponta está apontando para o end. Ou seja, se eu escrever, ele vai colocar no end, vai colocar um caractere a mais. Toda vez que eu escrever, ele vai colocar um caractere a mais. Então, essa atividade, ela é só para fazer as escritas. Então, você vai processar uma linha, bem facinho essa daqui, e é divertida. Você vai, por exemplo, ABC te daria ABC e o cursor. Eu, R, te amo. O R maiúsculo vai ser o return. Ok? Então, ficaria eu, return, te, return, amo. E por incrível que pareça, isso daqui é muito fácil. É só guardar lá o caractere do barra N dentro da tua lista. E na hora que você for imprimir a lista, você faz o quê? Na hora que você está olhando um nó da lista que é um barra N, você dá um barra N. Aí caiu o teu elemento para a lista de... Você sai imprimindo caractere a caractere, incluindo os barra N. Chegou no elemento que é barra N, você vai para o próximo. Ok. Agora, eu, return, amo, e coloca 3 para a esquerda. Eu amo. Só que quando você colocou 3 para a esquerda, o cursor que estava no O vai ficar aqui no M, vai ficar aqui e vai aqui para o A. O que significa clicar para a esquerda? Clicar para a esquerda é só fazer iterador menos menos. O que significa clicar para a direita? Iterador mais mais. A única coisa que você vai ter que fazer é fazer o controle, porque nem sempre você pode ir para a direita. Você só pode ir para a direita se não já estiver no barra N. Você nem sempre pode ir para a esquerda. Só pode ir para a esquerda se já não tiver, né, antes do begin, né? Antes do begin. Seu último elemento é antes do begin. Não, seu último elemento é o B, né? Porque quando ele estiver bem aqui, o cursor ele vai estar nessa posição. Então, seu último elemento à esquerda é o begin. Pronto, então pronto. Você já tem para a direita, para a esquerda, backspace. Então, você vai fazer lá o teu if else, processando cada um desses elementos e alterando a lista. Essa é muito divertida de fazer. É fácil. Pena que a gente não está usando interface gráfica, porque na época que a gente fazia com interface gráfica era muito legal, que a gente ia escrevendo e automaticamente iria renderizando o texto na tela. Então você ia vendo a escrita apagando, dando os backspace, os enter e o cursor na tela mesmo, muito bonitinho.
Mas... Oi. Para pagar, o básico função é uma palavra inteira. Assim, que não tem como a gente selecionar. Aham. Mas é melhor ser primeiro pro 2. O 2 é o redo e o ando e a movimentação vertical. Por exemplo, o que é que significa dar um Ctrl Z? Vocês não vão fazer isso, a não ser que seja por diversão. Mas, já que a gente já está no tema, o que é um Ctrl Z? Você pegava, pronto, você vai pagar uma coisa, né? Você pensava essa coisa e ia mudar. Você dava uma coisa, você pega o cara onde está, coloca de volta, né? Mas tudo bem, mas colocar de volta, como é que você tem que, para saber o que é que aconteceu no passado, você vai ter que começar a guardar o histórico de tudo que aconteceu. Então, Ctrl Z é reverter a última ação. Existe um padrão para orientação a objeto que é o Command, mas você teria uma forma mais simples de fazer esse Ctrl Z. Era só guardar. Toda vez que você escreve algo, você pega o todo, o estado todo e guarda numa fila. Pega todo aquele estado e guarda numa fila. Escreveu algo, fez uma alteração, pega um novo estado e guarda numa fila. Escreveu algo, fez uma alteração, pega um novo estado e guarda numa fila. E aí, atualmente, o teu iterador de estados aponta para cá. O que é que significa dar um Ctrl Z? É voltar para o último estado global. É fazer o teu iterador de estados vir para cá. E o que é que dá outro Ctrl Z? É voltar mais uma vez nos estados. Então, claro, não é assim que é feito com o Command, né? Mas é uma forma mais fácil de pensar. Toda vez que você faz uma alteração, você guarda o todo. Você teria uma lista com todas as alterações e você consegue voltar para o passado com Ctrl Z e ir para frente com Ctrl Y. E literalmente, se você está no meio, você voltou e escreveu alguma coisa, você descarta todo o futuro e começa a reescrevê-lo de novo. É muito bonitinho, mas esse daqui não vai dar tempo da gente fazer. Esse daqui é muito legal. Hã? Que da árvore? Ah, tá, pronto. Da árvore é muito bonitinho. Já que tem tempo, se quiserem fazer, os opcionais eles entram como ponto extra, tá? A gente tem essa lista de fractais para vocês tentarem fazer. E pode parecer difícil, mas no nível que vocês estão da disciplina, não é. Não, é fácil. É fácil. Difícil se fosse como eu normalmente fiz em alguns semestres, que era a primeira atividade da disciplina. Porque, assim, os exemplos são fáceis. Eu já deixei eles aqui para se você quiser conferir, tá? O que é o desafio? Entender só qual é a ação e qual é o passo recursivo. Você tem um desenho e esse desenho se repete. Se vocês olharem para cá, o que é a ação? Olhando para cá. Tem uma ação que se repete o tempo todo. O que é a ação? Bora, tenta aí. Pensa na menor ação que você pode fazer. O que é a ação aqui? Desenhar o quê? Uma linha. Desenhar uma linha e virar. Pronto, isso é a tua ação. Desenhar uma linha e virar. Só que quando você vira, você diminui, né? Ou você aumenta. Depende se você está construindo de trás, de frente para trás, né? Do maior para o menor, para dentro ou para fora. Então, se fosse para dentro, você faria uma linha, vira e chama recursão. E aí, cada vez que você chama recursão, ele vai desenhar um tamanho menor, até a hora que isso acaba. Por exemplo, vou pegar o código aqui. Pronto, ó. O OK ele faz andar, sai de posições para frente na caneta, e o rotate ele roda a caneta 90 graus. E cada vez você manda desenhar uma linhazinha de tamanho 5 pixels menor. Hã?
Faz o quê, mano? Não, mas já tá tudo aqui. O código é só esse. É só isso aqui. É só incluir a biblioteca. A biblioteca ela já gera o PNG, não precisa importar nada. Entendeu? Essa biblioteca ela gera esse PNG. Aqui os outros controles seriam só controles para ficar bonitinho. Aqui você diz que a imagem é de 580 por 850 por 480 e ele vai gerar o arquivo imageinboa.png. A espessura do pincel é 6, ele começa com um ângulo de 90 graus, apontando para cima, na posição 200, 460, e você chama recursão. No final da recursão, você manda salvar o PNG e liberar o recurso. Só isso. Ou seja, é só isso daqui que ele é feito, né? Aquilo faz o desenho. Desenha e roda. Deixa eu ver aqui um não tão óbvio. Qual é a ação? Hã? Não, rapaz, a ação ela é óbvia desde o primeiro passo. Você não precisa olhar para os pequenininhos para entender a ação. A ação você olha, olhando só para esses três aqui. Pronto, exatamente. A ação é só essa. Você desenha um traço e lembra do emboar? Você desenhava um traço, virava e mandava desenhar um traço menor. O que é que vocês vão fazer aqui? Desenha um traço e manda desenhar dois traços menores. Perfeito. Pronto, acabou. Se a árvore é isso. Desenha um traço e manda desenhar dois traços menores. Para ficar bonitinho assim, né? Eu coloquei uma aleatoriedade para o ângulo variar um pouquinho dentro de um range, porque senão a árvore ia ficar toda simétrica. Hã? Não. Aí eu botei assim. Não. Não, só aquele de recursão. Vê se vocês entendem qual é o padrão desse daqui. Esse é fácil, né? Você faz um círculo e chama a recursão 5 vezes. A ação é desenhar o círculo. A recursão é que é chamada 5 vezes. Para 5 posições. Você pensa no centro e manda o teu for rodar os 360 graus, né? De ângulos de 360 sobre 5, lançando 5 círculos na raiz. Quem sabe qual é esse? Esse daqui tá ruim de ver, né? Qual é a recursão? Esse aqui é que nem um círculo. Você desenha um quadrado, tá vendo? E chama a recursão quantas vezes? 4 vezes, uma para cada. É porque não dá para ver, que eu acabei fazendo colorido, né? Aí colorido fica ruim. Mas você tem um quadrado em cada vértice. Um quadrado em cada ponta. Cada quadrado vai desenhar um quadrado em cada ponta, cada quadrado vai desenhar um quadrado em cada ponta, cada quadrado vai desenhar um quadrado em cada ponta, e por aí vai. O centro do quadrado é ponto inicial mais raio sobre 2, mais lado sobre 2. Quem descobre esse? Você desenha 5 linhas e em cada ponta da linha você chama a recursão. Olha como ficou bonitinho. Cada ponta você chama a recursão. E esse daqui?
Você desce esse triângulo, aí você deve ter um triângulo bem invertido. Não, muito mais simples. E o código desse daqui não tem 4 linhas. É como se fosse esse, mas você nem precisa calcular isso. Basta fazer 3 vezes. Olha o que é que você tem que fazer. Anda, vira, desenha um triângulo da metade do tamanho. Pronto, acabou. Na hora que você manda ele andar, virar e desenhar um triângulo, ele vai fazer esse triângulo aqui com todos os adjacentes. Quando ele terminar, ele anda, vira e faz um triângulo com metade do tamanho. E todos os adjacentes, que é recursivo, né? Anda, vira e faz um triângulo com metade do tamanho. Ou seja, você está andando, virando e mandando desenhar um triângulo com metade do tamanho 3 vezes. Deixa eu ver se eu... Esse daqui é um dos mais bonitos. Olha o tamanho do... Faz 3 vezes. Anda, roda e desenha um triângulo com metade do tamanho. É muito legal como essas ideias simples, elas geram desenhos muito bonitos, né? E o último, que um dos meus favoritos, é o trigo. O trigo amarelinho. Tempo acabou, meu povo. Vou fazer as atividades. Eu vou ajeitar a planilha, em nome de Jesus. Que seja a única coisa que eu faça hoje. Eu já coloco as atividades aqui para o final do semestre. Tudo bem. Obrigado.